Bom, podemos começar? Pode. Bom dia a todos. Né? Um domingo de muita luz, de muita paz para todos nós. Né? Vamos iniciar então a nossa preleção da manhã desse domingo. Eu queria, primeiro, antes de começar, convidar vocês a uma reflexão interior, né? Que nós possamos nos concentrar nesse momento e levar nosso pensamento ao Pai. Vamos iniciar a preleção da manhã com uma prece, né? Um agradecimento e um pedido. Né? Então levemos nosso pensamento à espiritualidade maior, ao Pai maior, nos conectar com a equipe espiritual da casa que se faz presente nesse momento, nos amparando, nos acolhendo, sem que nós percebamos esse acolhimento e essa intervenção deles sobre nós. Nos conectando com eles, nos conectamos com o Cristo amado. E a nossa gratidão por estarmos aqui, porque isso representa, dentro de um ponto tão conturbado do planeta, em termos de saúde, que nós estamos com a nossa saúde perfeita para estarmos aqui. Gratidão ao Pai de nos permitir essa saúde para nos confraternizarmos entre nós, entre eles e a espiritualidade. Que tudo aquilo que será falado aqui na manhã desse domingo, que possa ser de reflexão para nós, que possa ser um conteúdo, um elemento que nos faça mudar posturas, mudar posições perante a nós, a vida e as pessoas. Que nos tornemos espíritos melhores, mais sábios, mais resilientes. E que saiamos daqui hoje melhores do que entramos. Que possamos ter um domingo de muita paz e muita serenidade. Que o Pai nos permita, a partir desse momento, iniciarmos essa preleção e que ela possa transcorrer com toda serenidade, equilíbrio e sabedoria que possamos dar nesse momento. Obrigado, Pai, e permita-nos, nesse momento, iniciarmos a preleção desta manhã de domingo. Que assim seja, Pai. Então, na manhã desse domingo, nós vamos falar aqui, abordando o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 1. O capítulo 1 no Evangelho ele é muito interessante. Quem estuda o Evangelho, faz o Evangelho no lar em casa, faz um estudo desse Evangelho, consegue perceber a perspicácia e a sabedoria da espiritualidade amiga, da espiritualidade superior, espírito de verdade, e a perspicácia pedagógica de Kardec a colocar esse capítulo como sendo o primeiro. Porque tudo que é novo e que vem com um cunho religioso, quando outras religiosidades do mundo, dos povos, recebem esse conteúdo, eles sempre vêm com uma certa resistência, porque o que eu tenho para mim é o melhor. Ele é a verdade. Então tudo aquilo que vem, que não é o meu, ele vem e é olhado com uma certa resistência, um certo preconceito. Isso não com relação ao espiritismo em si, mas a todas as religiões. Por isso a briga religiosa no mundo, por conta disso. Por isso a briga, tirando a parte geopolítica de israelenses, né, e palestinos, mas tem muito cunho religioso. De um lado, né, vem a parte de Deus, os israelitas, e a outra parte vem a parte muçulmana. Então são conflitantes, dentro, obviamente, da relação e interpretação de nós, espíritos encarnados, ainda seres muito pouco evoluídos, mas nós nos damos muitas vezes a condição de sermos mais evoluídos do que nós somos, achando isso, fazemos julgamentos e as coisas desandam aí afora. Então Kardec ele coloca nesse primeiro capítulo com muita perspicácia, com muita sabedoria, com uma capacidade pedagógica extremamente absurda que era dele, né? Coloca, não vim destruir as leis. É o primeiro capítulo que ele coloca aqui. Para mostrar que ele não veio combater nada, ele não veio mudar nada, ele só veio mostrar um panorama, um ponto de vista diferente daqueles que muitas outras religiões têm, mas que ele não veio destruir nada.
que as religiões que têm, ou os olhares deles, não mudam as religiões se você passar a olhar com essa perspectiva. Eu não mudei nada. Assim como Cristo veio após Moisés, nessa condição, falando, não vim destruir as leis, eu vim fazê-las se cumprir. Não vim destruir nada, o que eu estou falando é que já foi falado lá atrás. Só estou mostrando um panorama e um olhar diferente. Eu estou mudando a ótica da lei, não estou mudando a lei. E o Kardec coloca esse capítulo como sendo o primeiro. E o item 9, nesse capítulo 1, de não vir destruir as leis, começa com a nova era. O que seria a nova era? Será que nós estamos vivendo essa nova era? Uma era diferente, que veio após eras passadas e que hoje, nessa nova era, nós estamos presentes, encarnados aqui, já estávamos presentes antes, já passamos por essa era outras vezes, e essa não é a nossa primeira encarnação aqui, mas que essa era começou lá atrás, e nós estamos vivendo essa era hoje, novamente. Quando você coloca dentro da condição de uma nova era, você pode olhar lá atrás. Nós começamos a viver, nós não sabemos a idade que temos espiritual quando criados espíritos individualidades, ou antes disso, como princípios espirituais, princípios inteligentes, dentro de uma condição evolutiva, nós não sabemos quanto tempo isso se passou para estarmos aqui hoje, na conquista da razão, na construção da inteligência, do discernimento, porque nós temos então uma capacidade física, biológica e espiritual para tal. Não dá para saber quanto tempo, mas nós vamos voltar atrás. A Terra tem mais ou menos, segundo a ciência, 4,5 bilhões de anos. A Terra, dada a responsabilidade do Cristo de organizar, de construir, de criar o planeta, há 4,5 bilhões de anos atrás, para que essa criação, esse planeta, fosse um hospital, fosse uma escola, para que espíritos aqui vindos conseguissem progredir, crescer, moral e intelectualmente. Desde o princípio inteligente aqui instalado, e espíritos imigrantes que vieram de outros planetas para cá. Então, onde você já começa a olhar a nova era aí. No decorrer dos milênios, dos milhares de anos, na nossa construção, de espíritos, de princípios inteligentes até chegarmos aonde chegamos hoje, passamos por fases muito diferentes. É impossível um espírito evoluir moralmente se ele não tiver uma condição como encarnado, e desencarnado também, porque o desencarnado ele ainda tem um corpo, ainda que não tão denso quanto o físico, mas tem um corpo denso. Se comparado à matéria do espírito, é o corpo perispiritual, que possibilita a ele interagir no meio ambiente em que ele se encontra, que é o mundo espiritual das cercanias do planeta Terra, que ainda são densos. Muito menos do que esse encarnado, mas ainda muito denso. Que pela matéria do espírito não seria possível ele conviver ali, viver ali, interagir ali, se não fosse o perispírito, a roupagem espiritual que ele ganha. Mas para que ele construa essa roupagem espiritual, ele tem que construir-se intelectualmente. Porque o perispírito ele é a roupagem do nosso corpo físico. O perispírito é a condição anatômica que vai permitir com que eu construa o meu corpo físico e aquele corpo físico que eu preciso para aquela vida. Então nós temos o nosso corpo físico hoje, e não é qualquer corpo físico, é o corpo físico que nós precisamos. E a matriz anatômica dele é o nosso perispírito. Ora, você começa a analisar desde lá da construção do planeta Terra, que nós passamos por elementos onde a primeira condição para que aquele espírito que está ali com o princípio inteligente, o princípio espiritual que está se desenvolvendo até ganhar a condição de andar de forma ereta e construir e conquistar a área da razão, que permite a intelectualidade se desenvolver, o discernimento se desenvolver, eu preciso construir um corpo físico para isso. Sem o meu corpo físico,
eu não tenho como manifestar o meu espírito como encarnado. Veja alguém que tem um corpo físico perfeito, mas tem um cromossomo a mais em sua constituição de DNA, em sua estrutura genética. Eu venho numa condição onde o meu espírito, por mais inteligente, por mais desenvolvido que seja, não consegue manifestar toda aquela inteligência. Eu venho com um problema genético chamado síndrome de Down. Isso porque eu tenho um cromossomo a mais, só um. Dos 46, eu tenho 47. Veja o estrago e a limitação colocada só com um cromossomo a mais. Então eu tenho que ter um corpo que permita uma estrutura neurológica, a manifestação plena do espírito. Porque ele manifestando plenamente, ele pode interagir, ele pode se desenvolver, ele pode crescer, ele pode fazer com que a sua intelectualidade cresça e apareça. Porque sem a inteligência nós não conseguimos evoluir na moralidade. Eu tenho que ter um discernimento, uma inteligência, para que a moralidade manifeste em mim. E eu consiga crescer moralmente. Porque as duas vias de crescimento do espírito, elas seguem não na mesma velocidade, no mesmo tempo, mas seguem juntas. Eu tenho, para mim chegar a espírito puro um dia, crescer intelectual e moralmente. Intelectual, dentro do crescimento das minhas percepções com as realidades que me cercam, fazendo com que essa capacidade de aprendizado se desenvolva mais, e o meu intelecto desenvolva mais, o meu discernimento cresça mais, e a minha moralidade. A moralidade e o desenvolvimento dela se faz junto com a intelectualidade, mas não na mesma velocidade. A evolução moral é a aplicação do Evangelho. É a aplicação do Evangelho, não o estudo do Evangelho. É a aplicação no meu dia a dia, na relação com a maior lei que Jesus nos deixou, que é amar o próximo. E o próximo, ele não fala que é o seu parente mais próximo, é seu filho, é sua esposa, seu pai, sua mãe. Ele fala o próximo. Quem é o próximo? Então, quando você vê nessa criação, vem a primeira parte dessa nova era, que nós podemos considerar como primeira parte. A primeira parte foi lá atrás, na criação do planeta e o desenvolvimento de tudo aquilo que o planeta se desenvolveu, porque o Livro dos Espíritos nos fala que há a evolução espiritual e há a evolução material. O planeta se desenvolve, progride junto com o ser humano, junto com o espírito. O planeta também progride. Muitas vezes aquilo que nós vemos destruição, na realidade, é a evolução do planeta. Que se passar 300, 400 anos, formos olhar para trás, aquilo que naquela época enxergávamos como destruição, dentro daquilo que se encontra depois de 300, 400 anos, nós vamos falar, isso foi uma evolução. É preciso destruir para que algo novo cresça naquele lugar. Perceba que ninguém aqui vai ficar para semente. Ou alguém acha aqui que não vai desencarnar. A morte é uma destruição do corpo físico, para que um novo corpo, dentro de uma nova perspectiva, numa nova condição, dentro dos passos que você deu para a evolução do seu espírito, apareça um novo corpo e lhe permita continuar a sua trajetória e progredir mais. Então, muitas vezes, naquilo que nós enxergamos como destruição, muitas vezes não é destruição. É a necessidade. Obviamente que a ação do homem naquilo traz a ele a responsabilidade, porque ele tem opções de não fazer ou fazer. Eu tenho opções de não fazer a guerra, porque se eu enxergar na destruição o benefício de algo novo aparecer, eu vou estar fazendo algo muito errado. Obviamente que eu fazer a guerra ou não fazer a guerra é uma opção minha. Se eu optar pela guerra, a destruição, um dia algo vai substituir aquilo. Mas eu não posso fazer isso. Eu sei do meu erro. Então eu vou carregar as minhas consequências e as minhas responsabilidades e o comprometimento meu em relação àquilo. Mas dentro das leis naturais, a destruição é necessária. Veio-se então um rapaz chamado Moisés. Porque até ali, as religiões, elas eram politeístas.
Eu não tinha um Deus único. Eu não tinha um Deus em que eu pudesse depositar nele tudo aquilo que eu precisasse depositar, que me desse uma compreensão do mundo. Aquele povos, aquela concepção de algo, de uma divindade tribal, aonde o meu povo é guerreiro, então para mim um Deus é algo que representa a guerra, a conquista. Ou um povo de pescadores, aonde a representação de Deus para mim é um peixe. Eu tenho que representar Deus dentro da minha compreensão, que é limitada, então eu trago elementos e objetos do meu dia a dia. Nós somos assim hoje. Quando você fala em Deus, qual é a forma mais comum de nós representarmos Deus hoje? Não é um ser maior que nós fisicamente, um gigante, porque ele é maior. Então, nada mais justo do que representar algo que é maior que eu, fisicamente, um gigante. Ele é muito mais antigo do que eu, então eu vou representar um gigante com barbas longas, brancas, cabelos brancos e longos, que representa a idade. Esse é o Deus que nós... E é um Deus físico. Nós representamos Deus com uma anatomia humana. Deus já disse que nós não temos anatomia humana, nós somos uma centelha divina, espiritualmente falando. Nós temos uma anatomia humana até desencarnados. No nosso perispírito tem uma anatomia humana. Não representa e não tem, muitas vezes, na maioria das vezes, não deveria ter elementos que façam parte da alimentação do nosso corpo. Eu não preciso ter boca no perispírito. Por quê? Porque quem alimenta através da boca é o corpo físico. Lá não tem corpo físico mais. Eu tenho corpo espiritual, que não preciso de elementos sólidos, líquidos e pastosos para absorver no meu organismo. Então eu preciso ter boca. Eu não ouço com os ouvidos, porque eu não uso a fala articulada, uma linguagem mecânica, para me comunicar com os outros. Eu me comunico através do pensamento. Então eu não preciso ter ouvido. Se eu não preciso ter boca, eu não preciso ter estômago, não preciso ter sistema digestório. Então, se na espiritualidade, depois de desencarnado, eu ainda estiver sentindo fome, sede, frio, os meus sentidos do corpo físico estiverem atuando sobre mim, parem, reflitam e peçam ajuda, porque alguma coisa está errada. Porque eu não tenho corpo. Os meus sentidos são para o meu corpo, para o meu desenvolvimento, para a minha interação no ambiente em que eu me encontro hoje, encarnado aqui. Então Moisés veio lá atrás. E foi escolhido o povo israelita, para que recebesse o monoteísmo, a crença em um único Deus, um ser transcendental que criou tudo e dirige tudo. Aquele povo foi escolhido porque ele já estava amadurecido o suficiente para receber aquilo, embora fosse um povo ainda muito dentro de uma religiosidade, de uma moralidade ainda muito baixa, que para eles a escravidão era normal. Isso foi até Cristo, até depois do Cristo. Mas a gente fala no Cristo porque ele é outro ponto de discernimento, de distanciamento, de quebra de paradigma. Então Moisés trouxe ali, e o povo de Moisés ainda era um povo que, embora acreditasse em um único Deus, um transcendental, num ser único, ele ainda tinha a educação ainda um tanto quanto conflitante com relação às leis de Deus. Então Moisés trouxe os 10 mandamentos para corrigir a rota moral daquele povo. E isso se passou. Isso foi. O povo foi melhorando moralmente, foi melhorando até atingir uma maturidade aonde viesse o Cristo. Que não veio destruir as leis. Que veio trazer realmente uma nova era, porque veio mostrar um Deus, o mesmo Deus israelita que Moisés trouxe, só que lá era um Deus impiedoso, um Deus que castigava, um Deus que punia, aonde existia penas eternas,
E ainda existe hoje, nós com toda a racionalidade nossa, com toda a evolução, século XXI, ainda existem religiões que detêm a ideia das penas eternas. E são cristãos. Se Cristo veio trazer o perdão incondicional, de perdoar 70 vezes, 7 vezes, Cristo, que está abaixo de Deus, Cristo não é Deus. Né? Tem dentro do estudo do Haroldo Dutra, é interessante porque ele fala lá atrás, lá na Gênese de Moisés, que quando Deus criou o mundo, ele fala de Elohims. Ele fala assim que na linguagem deles, no hebraico, El e El significa Deus. E lá na Gênese está Elohims, que significa Deus no plural. Ele diz que dentro da condição do estudo das pessoas, dos patriarcas, de todos aqueles intelectuais, até hoje, se debruçam em cima desse Elohims e se perguntando por que Deus foi escrito e foi aqui comentado em sua condição de plural. Por que não Deus, um único, mas deuses? E nós vemos desde o Velho Testamento, por Paulo, passando até chegar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, e aquela máxima que diz, vós sois deuses. Todos nós somos deuses. Nós somos criados à imagem e semelhança do Pai em proporcionalidade, não em igualdade. Então todos nós, eu preciso do meu pai, porque eu preciso de 2 gametas, um feminino e um masculino, para gerar vida. Um só não faz isso. Eu preciso de 23 cromossomos de mamãe e 23 de papai, para que unindo o óvulo se torne célula-ovo e dê condição à vida. Então eu nasci um ser coletivo, embora eu tenha capacidade de resolver os meus problemas, mas aí eu preciso crescer em moralidade e sentir em mim essa resiliência que me faz, dentro de um sofrimento, crescer e sair desse sofrimento fortalecido e não sair de um sofrimento pior do que eu entrei. É a condição de eu perceber aquilo com humildade, mas fazer crescer em mim aquilo que nós chamamos de resiliência. Resiliência na física significa aquela energia, quando uma mola, por exemplo, está condensada, a resiliência é quando solta essa mola. Essa energia dela condensada, para ela voltar ao seu estado natural e normal, essa energia é chamada de resiliência na física. É essa resiliência que nós temos que ter. Quando nós estamos em sofrimento, aquela mola comprimida. Essa energia que existe na mola comprimida, nós temos que ter para que nós soltemos essa mola e essa energia nos impulsione a sair daquela situação e aprender com ela e sairmos melhores do que ali estávamos. O Cristo trouxe isso. Na visão de uma nova era, onde Deus é um ser de perdão. Você imagine na época do Cristo, as pessoas que tinham escravos furavam os olhos das crianças para que os escravos não fugissem. O povo hebreu fazia isso com seus escravos. Na crença de um Deus único, onde está a nossa moralidade? Na relação com as mulheres, onde os homens não pecavam, podiam fazer adultério à vontade, mas as mulheres eram castigadas com apedrejamento. Ninguém comete adultério sozinho. Eu sempre preciso de auxílio de outro. Onde os homens eram contados como seres espirituais dentro da família, mas as mulheres eram contadas com os cavalos e com os camelos. Onde está a moralidade disso? Jesus veio mudar isso. Veio mostrar a igualdade de espírito, porque o espírito não tem sexo. A doutrina espírita nos ensina que nós podemos reencarnar hoje como homens, como individualidades masculinas, com uma anatomia masculina,
o que muitas vezes não determina, a nossa anatomia não determina a nossa postura espiritual masculina, e nós vemos isso aí, onde as pessoas chamam de opção sexual, não é opção. Não é opção sexual. Tem algo muito mais profundo por trás disso. Que nós espíritos, quando olhamos dessa forma as pessoas que nós chamamos de homossexuais, ao olhar para ela e falar que aquilo é a opção dela, não é a opção dela. Temos que olhar muito mais profundo. É um olhar muito mais espiritual lá atrás para decidir. E nós não podemos fazer julgamentos e nem colocar aquilo em determinadas posturas, porque nós não sabemos do currículo espiritual que ela traz. Não dá para saber o que ela fez na vida passada. A partir do momento que nós sabemos que aquela vida dela não é a única, não é a primeira, teve muitas outras atrás, eu não consigo, não posso fazer julgamentos. Eu não tenho em mãos o currículo dela de vidas passadas, o histórico dela para falar, oh, você está assim por conta disso, disso e disso. Eu não sei nem o meu, quanto mal dos outros. Nós temos que acolher, amparar. Amar ao próximo, quando Cristo diz o próximo, ele não fala quem é esse próximo. Ele fala simplesmente o próximo. Amar o próximo como a si mesmo. Fica meio vago. Porque muitas pessoas não se amam. Não se amam. Como eu vou amar alguém se eu não me amo? Então Jesus colocou a mesma máxima de uma outra forma. Amai ao próximo como eu os amei. Nós sabemos o quanto Ele nos amou, o quanto Ele nos deu, o quanto Ele ofereceu para a nossa condição de nos salvarmos, para que nós pudéssemos mudar com o conhecimento que Ele nos trouxe a nossa vida aqui. Essa é a nova era. Então veio Moisés, 1500 anos depois veio Cristo, não mudando a lei, porque ele não mudou uma vírgula da lei mosaica, ele só trouxe uma perspectiva diferente. Para que as pessoas olhassem, porque até então o perdão não existia. Naquela passagem que temos do bom samaritano, né, ele coloca ali aquele que sofreu o assalto e que está caído no chão, ensanguentado, nu, sem roupa, porque foi roubado tudo dele. Ensanguentado, o que impossibilita o reconhecimento facial. Eu não sei que aquele que está deitado ali, quem ele é. Se ele é um judeu, se ele é um romano, se ele é um grego, se ele é um persa, ou se ele é um samaritano. Eu não sei. Porque o samaritano com os judeus, veja, judeu, gente, é aquele que nasceu em Judá, não é o israelita. Porque o samaritano também é israelita. Ele é o judeu porque ele nasceu em Judá. O samaritano nasceu na Samária. Ele é israelita, mas a lei mosaica dele é interpretada um pouco diferente do que os judeus interpretam a mesma lei mosaica. Percebam que aí já tem um clima de guerra, de confronto entre irmãos do amar ao próximo, que o Cristo trouxe naquela época, simplesmente por uma condição de interpretação numa mesma lei. Eu olho aqui, interpreto desse jeito. O outro olha aqui, a mesma lei, interpreta de outro jeito. É a nossa incapacidade de julgamento. Isso mostra a incapacidade do ser humano. E nós damos a lei e a condição da verdade para a minha interpretação. Por isso, o Cristo até hoje é muito conflitante. Então saiu de uma questão de escuridão, no desenvolvimento do corpo físico lá atrás. Moisés veio naquela condição em que um povo já estava amadurecido para começar a evoluir moralmente, não só materialmente, porque até antes de Moisés, milênios antes de Moisés, nós construímos nosso corpo físico. E o meu corpo físico, como eu disse aqui da síndrome de Down, ele tem que estar perfeito para que o espírito que vai habitá-lo manifeste a sua intelectualidade e a sua inteira disponibilidade no ambiente onde ele está inserido. Se eu não tiver um sistema nervoso perfeito, o espírito não consegue manifestar. Não dá para manifestar. Eu vou ficar preso numa casca, num corpo, onde eu vou me sentir preso como um passarinho numa gaiola. Quando o corpo já está amadurecido intelectualmente ali, eu venho começar a modelar a minha moralidade. Foi Moisés.
1500 anos depois, Cristo vem e muda essa moralidade para um olhar diferente. No decorrer do Cristo até o advento do Espiritismo, nós tivemos momentos de escuridão e de luz. A vinda do Cristo foi como na nossa Idade Média, a vinda do momento das luzes. Porque nós tivemos, dentro do Cristo para cá, momentos de muita escuridão, de muitas trevas, que foram dados o nome realmente período das trevas. Onde em nome do próprio Cristo, em nome de Deus, se matava, se escravizava, se fazia absurdos. Até vinha a concepção do momento das luzes, do renascimento. O nome do período, renascimento, período das luzes, ou seja, eu deixei as trevas de lado e venho dentro da condição da intelectualidade e olhar para o ser humano de forma diferente, onde eu tive elementos que vieram esclarecer o mundo. O Cristo sempre mandou, desde antes dele vir pessoalmente aqui, muitas pessoas para trazerem essa luz. Nós podemos encontrar muitos aí que vieram. Muitos profetas vieram antes dele, depois de Moisés, antes de Moisés. Muitos vieram depois do Cristo, nesses períodos, nos trazer esclarecimentos que nos levassem à luz. E essa é trazer um olhar diferente um pouquinho, mais profundo, dentro da relação de amor, não só com o Cristo, com Deus, mas com o próximo, com aquele que está ao meu lado, na relação da caridade, na aplicação da lei máxima de amor, justiça e caridade. O próprio Paulo fala que a minha fé é morta sem caridade. Eu tenho que sair de mim mesmo para ir até o outro e fazer caridade. Não existe amor na teoria, o amor tem que ser na prática. Só se ama na prática, não se ama teoricamente. A caridade, ela vem de muitas formas. Nós confundimos muito a caridade com a esmola. São coisas completamente diferentes. Não só na estrutura doada, como na sua estrutura pedagógica. Tudo aquilo que doamos de nós, desde uma prece, desde uma palavra, de um sorriso, ou desde a presença nossa na casa espírita, por exemplo, nós estamos doando sempre, ainda que não percebamos isso. Aqui entre nós há uma constante troca fluídica. Uma constante troca fluídica. Nós estamos trocando fluidos com a espiritualidade amiga que está aqui, porque cada um de nós aqui hoje está recebendo aquilo que nós chamamos de passe individual. Um passe misto. Cada um de nós está sofrendo a ação da espiritualidade amiga aqui, enquanto estamos assistindo a palestra. Por isso é importante, muitas vezes, que a casa espírita faça, porque eu estou falando isso porque existem casas que têm um comportamento diferente. Muitas casas têm o passe antes da palestra. Muitas casas têm o passe durante a palestra. E a grande maioria, ainda bem, tem o passe após a palestra. Para você receber o passe, para você receber o passe misto, que vem a doação fluídica do encarnado, que é o fluido animal mais denso, que o nosso corpo precisa, e o fluido espiritual, e aquilo que nós recebemos lá dentro é o fluido misto, essa mistura dos dois. Manipulado, obviamente, pela espiritualidade maior, que se faz presente aqui. Mas até que você entre na sala para tomar o passe, na sala de fluidoterapia, você está recebendo a intervenção aqui de cada um de nós da espiritualidade amiga, num passe misto aqui. Quando eu faço antes, quando nós adentramos a casa espírita e vamos assistir uma palestra, muitos motivos nos trazem aqui. Pode ser um motivo do hábito, falar, aquele dia é o dia de eu assistir palestra, eu vou lá na casa espírita, eu frequento lá. Pode ser
um dia que não esteja bem, falar, hoje eu vou na casa espírita, porque não estou bem. Eu preciso assistir uma palestra. De repente, aquela fala do orador vai ser para mim. E é essa a sensação nossa quando nós entramos na casa espírita, muitas vezes. Falar para você, falou para mim. É essa a sensação nossa, porque aquilo nos preenche de alguma forma que nos faz sentir assim. Ou pode ser alguém que está passando, não é nem espírita. Está passando na rua, ele é intuído a entrar. Ele é intuído. Ele está numa condição de sofrimento tão grande que ele está buscando algo que preencha aquilo para ele. E ele está aceitando qualquer oferta. E aquela qualquer oferta está aberto ao anjo da guarda dele, ou a um espírito protetor, amigo, falar, entra aí. Ele entra. Se assenta. Então nós temos diversas situações envolvendo aquele que chega aqui. Aquele que entrou dessa forma, se imagine como ele está ali. Ele não é espírita, ele vai ter que receber um passe, e um passe é uma doação e um recebimento. Eu tenho que estar predisposto a receber, tenho que estar aberto a receber. Se eu for um médico e eu não for com a cara do médico, tudo que o médico receitar para você, você vai rasgar e não vai fazer o que ele pedir, porque você não gostou dele. Você não conectou com ele. Não existiu uma relação de confiança entre os dois. Assim é entre você e a espiritualidade. Você vai doar, mas vai mais receber. Então, se você não estiver numa condição de receber, você vai estar blindado e aquilo que for dado a você não vai fazer efeito. Quando a pessoa está aqui. Isso acontece quando você chega e já entra lá. Você está blindado, você não vai receber. Muitas pessoas recebem, mas muitas não vão receber. Porque não estão bem. Agora o cara vem e assiste a palestra. 40 minutos de palestra, 1 hora. Ele está diferente ao final da palestra. Mais calmo, aquelas palavras serviram para ele, acalmou, amansou. Chega lá dentro, ele recebe o que tem que receber, da forma como tem que receber. É uma questão física e biológica. É só essa explicação. Por que eu devo fazer o passe depois da palestra? Só por isso. Funciona antes? Pode funcionar, mas a probabilidade de não funcionar, e nós não vamos perceber isso, só quem está desencarnado, a espiritualidade que vai perceber que ele está blindado, impermeabilizado e não recebe aquilo que está dando, é a espiritualidade, nós não percebemos isso. Então, para que isso aconteça com mais eficácia, façamos depois. É a condição mínima. Nós estamos aqui hoje recebendo passe individual. Muitas vezes você vem com uma briga de casa e todo aquele desconforto ele é manifestado no seu perispírito que vai ser repassado depois para o seu corpo físico. Uma briga na sua casa de sair e vir para a casa espírita, de alguma forma deu uma desestabilizada em algum momento, no momento na região gástrica, que vai dar uma queimaçãozinha, um refluxo, alguma coisinha, uma dorzinha de estômago, mas que vai ser manifestado depois de 3, 4 dias no seu corpo físico, e você não vai associar aquela dorzinha, aquele desconforto, com aquilo que aconteceu há 3, 4 dias atrás. Não vai associar. E quando você vem na palestra, por exemplo, nesse passe individual que você está recebendo aqui, agora, essa descompensação, esse probleminha que aconteceu em nível molecular no seu perispírito, como ele é muito pequenininho, nesse passe vai ser restabelecido. E você não vai ter aquela dorzinha, aquele refluxo que teria há 4 dias atrás. Você está sendo curado e nem sabe. Isso em nível molecular. Não em nível mais grosseiro. Então milagres não existem. Então é a nossa relação com a calma, com o equilíbrio, com a serenidade. Porque só nessa postura é que nós conseguimos dar vazão à nossa intuição, que é uma das formas da nossa inteligência espiritual. A nossa intuição, que é aquilo que as pessoas chamam de sexto sentido, que é a vozinha, a voz que vem lá da espiritualidade dizendo o que você tem que fazer. E você só vai ouvir ela quando estiver sereno, calmo e equilibrado. Por isso, ao contar até 10, quando você está, nunca tomar uma decisão no meio de um conflito. Que a decisão, com certeza, não vai ser a melhor tomada.
Então Cristo vem nos trazer e nos colocar essa postura de amor, de um Deus de amor, um Deus de perdão, um Deus que não castiga, um Deus que dá oportunidades. E nós somos prova viva disso, dessa oportunidade de Deus, porque nós já erramos muito, estamos aqui em novas oportunidades para refazer o que fizemos de errado, para corrigir aquilo que estragamos e para que façamos de maneira correta, ou seja, novas oportunidades para evoluirmos como espírito. Porque Ele sabe as nossas fraquezas, as nossas dificuldades e sabe que nós, em uma encarnação só, não conseguimos avançar. Então o Cristo veio nos trazer essa nova era, que nós colocássemos uma consciência de que nós não somos seres individuais, mas nós somos coletivos, que não seremos felizes enquanto estiver alguém sofrendo ao nosso lado e nós não fizermos nada para acolher aquele, para minimizar aquele sofrimento. Nós somos responsáveis. A nossa percepção da nova era nós percebemos que somos responsáveis por todos os próximos que nós temos a capacidade de alcançar. Todos aqueles que tiverem o nosso raio de ação são o nosso próximo. E quando falo ação, não falo ação física. Eu falo ação mental também, porque a nossa prece vai muito além da atmosfera terrestre. Então nós temos que criar o hábito da prece para acolher também aqueles que não podem ser acolhidos por nós fisicamente. Mas que aquele fisicamente que nós olhamos e eu posso fazer algo por ele, esse nos toca mais. Porque eu posso estar ali. É eu sair da minha postura, da minha zona de conforto para fazer algo por ele. Então nós somos seres coletivos. Enquanto nós estamos pensando por todos, todos estão pensando por nós. Então nós temos milhões de pessoas preocupadas com a nossa saúde física e espiritual. É essa postura que o Cristo nos coloca, que ainda não assumimos, ainda não construímos ela em sua maioridade e sua maturidade, mas é esse o caminho que nós estamos seguindo. Essa é a nova era. Então nós temos que nos preocupar com isso, com o próximo. Eu vou ler alguma coisa para a gente encerrar, que está no livro do Chico, pelo Emmanuel. O Emmanuel é uma grandiosidade, porque o André Luiz ele nos traz a parte biológica, nos traz a parte química, a parte física, e o Emmanuel ele nos traz a condição da interpretação do Cristo, das leis divinas, que vem com uma luz que é fantástica. E isso graças ao mediunato do nosso querido Chico. E esse é um dos 3 livros do Emmanuel que aborda isso, né? Fonte Viva. Eu adoro esse livro e eu uso ele sempre para fazer a complementação do estudo do Evangelho no Lar em casa. Eu sempre termino com alguma coisa aberta aleatoriamente a ele. Assim como é o Pão Nosso, é outro livro, e Fonte de Luz, né? Então ele diz assim, aqui está no capítulo 66, eu peguei esse aqui e está lá, acordar e erguer-se. Né? Então ele começa com Efésios, uma carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Aí você vem aquela frase atrás, quando alguém estava seguindo o Cristo e seu pai morre e ele pede ao Cristo. Ele pede, posso voltar temporariamente a enterrar o meu pai? E o Cristo diz aquela frase que até hoje é muito mal entendida. Deixai os mortos enterrarem seus mortos. Quem está lá é o corpo físico. O espírito não está mais. Aqueles que estão vivos e dão valor àquilo, também estão mortos espiritualmente. Então deixai os mortos enterrarem seus mortos. Segue tu, porque ali não tem mais nada que você fazer. Só está o corpo ali. Fazer o quê? Tem o que fazer. Mas nós damos valor à área da matéria. Eu preciso me despedir do corpo quando eu enterro alguém. O nosso conflito de morte hoje muito está na relação da perda material. Eu perdi alguém, como se só perde
aquele que possui, que é dono. Se eu não sou dono, eu não perdi. Eu não sou dono do meu pai, embora eu chame de meu pai. Eu não sou dono da minha mãe, embora eu chame de minha mãe. Eu não sou dono do meu filho, embora eu chame de meu filho. A relação do meu, do minha, é muito forte. Por isso nós relacionamos com a morte, a perda. E o sofrimento vem a cavalo, a galope. Então ele continua assim, daí o Emmanuel dá a construção e o entendimento disso. Há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia da existência sobre a terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo a fazer em benefício do progresso coletivo. É assim que nós nos colocamos no dia a dia nosso. E a mecânica da nossa situação, da nossa relação com o meio, com a vida, é assim. Nós fazemos coisas muitas vezes mecânicas sem pararmos para analisar e pensar o que estamos fazendo. Diante da árvore que se cobre de frutos ou da abelha que tece o favo de mel, não se lembram do comezinho dever de contribuir para a prosperidade comum. De maneira geral, assemelham-se a mortos preciosamente adornados. Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. É a nossa maturidade espiritual na relação mais íntima com a moralidade. Isso, no entanto, é insuficiente. Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Esforcemo-nos para alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não esqueçamos a necessidade de auxiliá-los no seu erguimento. É imprescindível saibamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílio dos nossos afeiçoados ou não, que precisam levantar-se para a bênção de Jesus. Não basta recomendar. Quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-lhe o entendimento, como o espírito da fraternidade, identifica-se como um instrutor exigente que reclama do aluno integral conhecimento acerca de determinado e valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. Disse Paulo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E nós repetiremos: acordamos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará, para que possamos ajudar os outros. Com essa leitura, que já é uma prece, levemos nosso pensamento, continuamos interligados ao Pai Maior, à espiritualidade amiga e ao amigo e amado Mestre Jesus, nosso amigo e irmão, filhos do mesmo Pai, que vem, como a pedido desse capítulo de Emmanuel, nos acolher, mas antes de nos acolher, ensinar a todos nós a ler, para que tenhamos condições de progredir como espírito, diante daquilo que ele pede a nós, que é amar ao próximo. Que saibamos interpretar as leis divinas e que a nossa gratidão esteja sempre presente em nosso coração, agradecendo a espiritualidade amiga que nos ampara sempre, que muitas vezes, na maioria das vezes, não percebemos isso. Que o Cristo que se diz estar aonde estivermos reunidos em nome dele, 2 ou 3, que ele está presente, saibamos que ele aqui está presente, pois nos encontramos em mais de 3, reunidos em nome dele. Que ele possa dar o esclarecimento e o amparo necessário a todos nós. Que ele possa nos dar um domingo de muita paz e de muita luz. Que essa luz que aqui se envolve e se encontra hoje, nesse momento, iluminando esta casa e a todos nós,
que possa se estender não só a esta casa, mas a todo este bairro. Que esta prece possa fazer conjunto a todas as outras preces no mundo que vêm, como um feixe de varas, auxiliar o planeta nesta pandemia que devasta a saúde de todos nós. Que o Pai nos dê a compreensão daquilo que não podemos mudar para que a angústia de nossos corações, quando nos sentimos limitados e impotentes, não faça com que o nosso coração sofra tanto, mas que nos dê a força e a coragem naquilo que podemos mudar e que podemos fazer para que melhore. Que o Pai nos dê uma semana de muita luz, de muita paz, de muito equilíbrio, de muita produtividade. Que possamos estar aqui nesta casa no próximo domingo, que possamos nos encontrar em breve, novamente, ausentes dessa pandemia, aonde possamos nos abraçar, nos confraternizar, sem termos o medo da contaminação. Que o Pai maior nos dê essa compreensão, nos dê essa força e esse discernimento, para que possamos sempre seguir no caminho certo, tomar as decisões mais corretas possíveis. Obrigado, Pai, pela manhã deste domingo. Que as palavras trocadas aqui hoje possam ser o refrigério da nossa alma, mas possam ser a mola propulsora que nos impulsiona e nos tira do comodismo e nos faz sermos melhores do que somos hoje. Obrigado, Pai, e que a vossa luz, que nos envolve nesse momento, esteja sempre conosco, que possamos enxergar no Cristo e em Ti, Pai, o farol que dissipa todas as trevas do desconhecimento, da ignorância e do medo que nos envolve na maioria dos dias da nossa vida. Que assim seja, Pai. Fantástico livro, eu conheço aqui pequenininho. São 3 livros, né? A Fonte Viva, o Pão Nosso e tem mais um.